Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Vim aqui com mais um vídeo e eu vim falar hoje sobre um tema que tenho notado muitas das vezes, desde que eu me converti, aos 17 anos, que é aquela questão de nós nos decepcionarmos com as pessoas que nós consideramos igreja. E aí nós temos que entender, na palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, de que nem tudo é igreja. Existe os santos, existe a Assembleia dos Santos dentro de um local que se considera igreja. Primeiro, quando Jesus falou de igreja, ele não falou das quatro paredes. Ele não falou. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é a Assembleia dos Santos. Igreja é a Assembleia das Ovelhas e não é o templo. E existe uma passagem muito interessante que esses dias eu olhei, eu até preguei nesses dias aí sobre isso, que está lá justamente em João, capítulo 6. E João aqui, ele descreve algo que está acontecendo ali, porque Jesus, ele lá em Mateus, nas bem-aventuranças, ele vem falando de toda a beleza do Evangelho, que as pessoas ali estão encontrando as boas novas, a boa notícia. Porém, depois disso, Jesus ele vem falando sobre compromisso, o compromisso que tem que se ter com Ele, porque não se anda com Jesus e não se divide a mesa com Jesus de qualquer jeito. Jesus ele não se sentou na mesa de todos. Jesus ele se sentou na mesa daqueles que estavam dispostos a ouvi-lo, pecadores. Todos nós somos pecadores, porém, Jesus ele só se sentou à mesa daqueles que queriam ouvi-lo, que queria justamente uma novidade de vida. E aqui em João capítulo 6, fala justamente lá a partir do versículo 66, Evangelho de João 6, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? O interessante aqui é que Jesus ele vê pessoas o abandonando, porque agora ele começa a falar, ele começou a falar de bênção, de libertação, de salvação, e depois ele começa a falar que para ter tudo isso, precisa-se ter compromisso, precisa-se negar os seus desejos contra o Evangelho. Precisa-se andar no caminho que é Ele. Precisa estar na vida para ter vida. E pessoas começam a abandonar Ele. E aí o que às vezes eu tenho certeza que acontece com você que está andando com o Senhor, você que está lendo a palavra, você que está sendo transformado pelo Evangelho, você se pergunta, pastor, tem pessoas nos abandonando. Não, querido, não estão nos abandonando, estão abandonando o Senhor. Muitas das vezes, vejo muitas pessoas terem esse grande defeito de estar dentro de uma instituição religiosa, elas falam assim, estão nos abandonando. Não, estão abandonando o Senhor, estão abandonando o Evangelho. O Evangelho é maior do que qualquer instituição religiosa, de qualquer associação religiosa. E o que acontece aqui é isso, estão abandonando o Senhor. Uma das coisas que nós precisamos entender é isso. Nós que pregamos o Evangelho, fazemos a verdadeira obra de Deus para que a glória de Deus apareça, quando largam, não estão nos largando, estão largando o Senhor. E antes, e você que é líder, antes de sentar na sua mesa e falar assim, estou indo embora, não quero mais, abandonou o Senhor. Não abandonou você, abandonou o Senhor. Existe uma passagem que agora eu estou me lembrando, que o Senhor está me fazendo me lembrar aqui, é sobre Moisés. Moisés ele vê toda aquela situação de abandono, de deserção, de traição, e Moisés chega para o Senhor e fala, Senhor, estão me negando. E aí o Senhor fala, não, Moisés, o negócio não é com você, o negócio é comigo, o Senhor. Então por que pessoas têm abandonado? Uma série de situações que eu não vou falar aqui hoje, mas o que eu quero dizer a você, cuidado, meu irmão, com a pessoa que está do teu lado. Muitas das vezes ela está na instituição religiosa, mas ela não está no Evangelho.
E pessoas aqui abandonaram Jesus. E aí vem Pedro. Pedro, ele vem com uma frase muito linda, que eu considero uma coisa maravilhosa, uma declaração de discipulado, uma declaração de amor muito grande para Jesus, mas logo depois ele erra. E aí diz lá no versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Aqui Pedro, ele acertou de cara, mas logo depois ele erra, porque ele diz assim, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós quem, Pedro? Meu irmão, minha irmã, nós quem? Muitas das vezes nós temos esse grande defeito de achar que aquela coisa linda que está no nosso coração é a mesma que a outra pessoa está sentindo. Meu irmão, no nosso meio, eu inclusive preguei sobre isso esses dias. No templo tem os turistas. Os turistas só querem vir ver a novidade. Eles olham para o alto, eles olham para o chão, eles olham, ele quer saber da novidade. O turista, ele não mantém a obra. Do outro lado tem os políticos, os partidos políticos dentro da igreja, as grandes panelinhas. E existe uma outra classe que é dividida em dois, que são os religiosos. Existem aqueles religiosos em que eles não querem mudar a situação daquele lugar, tem que continuar do jeito que está, porque não quer que Deus faça a vontade dele no nosso meio. Não. Inclusive, essa é uma das grandes frases que realmente não se diz a verdade. Senhor, seja feita a tua vontade. Os religiosos, aqueles que não querem mudar a situação, eles querem continuar no status quo, eles querem continuar naquele regime. O religioso não quer. Mas existe um outro grupo, que é aquele religioso em que fala Tiago, em que a verdadeira religião é cuidar da viúva, do órfão, do necessitado, do doente, do mendigo, do preso, daquele que está necessitado. Essa é a verdadeira igreja. Então você que tem feito as coisas, você que sente algo no teu coração pelo próximo, entenda que nem todos têm esse mesmo sentimento que você. E não faça como Pedro fez aqui. Senhor, nós temos crido, porque crer é fazer. Eu tenho certeza que onde você está, na igreja onde você está, ou se de repente você saiu justamente por causa dessa decepção. Pastor, se fala muito, mas se faz pouco. Se fala muito e se age pouco. É verdade, porque são turistas ou políticos ou religiosos. Mas você que tem esse sentimento no seu coração, continue fazendo, continue evangelizando. Você não precisa evangelizar dentro de 4 paredes, você tem um mundo inteiro para evangelizar. E eu sei que vão falar muito de você, vão falar que você é um rebelde, vão falar que você está se levantando contra algo. Querido, evangelize às vezes com o seu silêncio. Quando houver alguma situação e você dizer não, as pessoas olharem e falarem assim, por que você falou não? Porque todo mundo está dizendo sim. Todo mundo diz sim e você falou não. E as pessoas entenderem que o Senhor Jesus está na sua vida. E aí você está dizendo ao mundo, para onde eu irei? Para esses caminhos que o mundo traça? Não, eu quero seguir só um caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. Meu irmão, o Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo é maior do que qualquer instituição religiosa. É maior do que qualquer aglomerado que muitas pessoas falam aí que é igreja. Existe uma igreja verdadeira dentro de um grupo. E eu torço, oro e desejo que você faça parte dessa noiva do Cordeiro, que você faça parte dessa igreja, que às vezes não tem um microfone na mão, mas você tem, meu irmão, uma caixa torácica para pregar o Evangelho e falar o que tiver que falar. Que você guarde essa palavra no seu coração. Nem todos que estão perto de você é igreja, e que não se decepcione com eles, porque simplesmente eles não têm crido. Mas você crê, creia, então faça. Essa é a palavra para a sua vida. Que você tenha a primeira parte de Pedro na sua vida. Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Mas que você não diga, nós temos crido. Nós não. Você
alguns, mas não todos. E que esses que creem venham viver uma vida de milagres e maravilhas, porque o Evangelho de Cristo, o Senhor Jesus, ele gera milagres todos os dias na nossa vida. Essa é a palavra para você e para sua família. Graça e paz. Deus te abençoe em Cristo Jesus.